Beleza, então vamos lá. Nessa primeira questão, ele fala que ele quer as funções lógicas S1 A vezes B e S2 A barra vezes B barra. Aí ele quer na letra A desenhar as fronteiras de decisão para cada uma, obter os pesos, os bias e implementar cada função usando o perceptor. Certo. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente pega o S1 e escreve o A vezes B, faz a tabela verdade dele, né? Então, o A e o B, na linha aqui, o S1, a gente vai ter que, a tabela verdade vai ser 0, 0, 1 e 1, 0, 1, 0, 1. E as respostas para a porta AND, né? Vai ser 0, 0, 0, 1. Só vai ser 1 quando os dois foram 1 ao mesmo tempo, que é o produto. O S2, mesma coisa. Vai ser A barra vezes B barra. Então a gente vai ter que A vezes AB, S2, mesma coisa, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. E só vai ser 1 aqui, nesse caso, quando os dois forem 0, né? Então os dois 0 vai ser 1, porque vai negar os dois, e o resto vai ser 0. Agora a gente desenha isso no plano, né? No plano cartesiano, como é que vai ficar? A gente tem um plano, pá. Aí aqui é o 0. Perceba que o A, que é o nosso... Deixa eu mudar aqui a cor. Nosso P1, ficou bosta demais. Nosso P1 aqui. Esse é o nosso P2. Esse é o P1 e o P2. Então o P1 que fica aqui tem os valores 0 e 1. E o P2 vai ser 0 e 1 também. Aí a gente tem um plano cartesiano, 2 dimensões, mas é uma função de 3 dimensões, né? Porque o valor vai ser dado na divisão da reta, né? Na região delimitada pela reta. Quais são os pontos que nós temos? Nós temos 0, 0, 0 e 1, 1 e 0 e aqui o nosso 1 e 1. São os valores que nós temos na nossa tabela verdade. Então a nossa resposta vai ser 0 em 0, 0, 0 em 1 e 1 em 0. Então eu posso pintar aqui de uma cor. Nesses casos aqui, eu tenho uma resposta 0, né? E quando for 1 em 1, eu tenho uma resposta 1, né? Que seria a região. Então eu quero uma reta que divida esses 3 pontos vermelhos do ponto verde, tá? Então o que a gente faz? A gente, como ele quer na mão, né? Ele quer uma reta que faça mais ou menos isso aqui, né? Deixa eu ver. Acho que quer dizer... Não. Vou pegar uma reta aqui. Então ele quer uma reta que faça pelo menos isso aqui. Vou botar aqui azul. Então, se eu construir essa reta aqui, eu vou ter a divisão que eu quero, né? Pode ser qualquer reta que divida esses 3 pontos. Daí, o que eu faço? O que eu fiz, né? Lá no material dele, ele tem uma definição que nos pontos de interseções das retas eu posso escrever aqui B dividido por W1, né? E B dividido por W2. Mas eu não sei muito bem se está certo essa hora. Mas eu achei mais fácil fazer por geometria analítica. Depende da sua
habilidade com geometria analítica, né? Mas se você tem os dois pontos que a reta intersecta o eixo, então eu tenho a equação da reta. Aí o que eu posso fazer? Eu vou escolher uma reta aqui que passe por 1,5 no eixo y e 1,5 no eixo x, tá? Deixa eu só dar uma melhorada. 1,5, 1,5. Tá. Daí, se eu tenho os pontos, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar essa técnica aqui, que diz que se eu tenho os pontos A e B que cruzam a reta, a minha equação da reta vai ser y igual, desculpa, y não, vai ser y dividido por A mais x dividido por B igual a 1. Essa que vai ser a minha equação da reta. Então eu vou usar esse método para achar a equação da reta primeiramente, tá? Então vamos lá. A gente tem que, nesse caso, o P2, né? P2 que é meu y, dividido por 1,5 mais P2, o P1 dividido por 1,5 igual a 1. Beleza. Agora eu vou linearizar essa reta, eu vou ter P2 mais P1 igual a 1,5, beleza? E eu vou botar todo mundo para o lado esquerdo. Então P2 mais P1 menos 1,5 igual a 0. Aí, o que acontece? A gente tem que colocar naquela forma que o professor fez lá, né? Ele fez o quê? Ele fez que o peso, né? Vezes a entrada, mais o bias. É uma equação, né? Que a gente pode ser igual a 0, pode ser maior ou igual a 0, pode ser menor, né? Pode ser igual a 0. Mas eu quero achar essa equação aqui, né? Na verdade, essa aqui é o n, né? É meu n. Então isso aqui teria que ser assim, n igual a wp mais b, que vem daqui, né? Então, eu vou escrever essa equação na forma de um produto de matrizes. Se a gente perceber, né, nesse semestre ele está usando muito essa ideia, essa técnica de pegar uma equação matemática linear algébrica e transformar em produto de matrizes, né? Então, o que eu tenho que perceber? Perceba que aqui o P2 mais P1, que é minha entrada, né? Está multiplicando por 1 aqui e 1 aqui. E são, no produto de matrizes, se um elemento, se uma linha está multiplicando, se tem dois elementos se multiplicando, é porque eles vieram de matrizes diferentes, né? Isso aqui é AC mais BD. Então, se isso aqui é verdade, significa que ele veio de um produto assim, onde o A e B, o A e o B vêm de uma matriz e o C e o D vêm de outra matriz. Então a gente vai fazer isso aqui, a gente vai separar P2 e P1 uma matriz e 1 em 1 em outra matriz, tá? Então isso vai ficar 1 em 1, certo? E aqui vai ficar P1 e P2. Tá? Aí depois eu vou ter menos 1,5 igual a 0. Então aqui a gente tem o bias, já temos aqui, ó. Temos o peso dessa reta, desse sistema, né, dessa reta que eu fiz.
as entradas e tenho o bias aqui. Então, peso vai ser 1 em 1. O bias vai ser menos 1,5. Beleza? Então, se eu usar esses pesos, a minha reta, acima da reta vai ficar valor 1 e abaixo da reta vai dar valor 0. A mesma coisa a gente faz agora pro S2, né? O S2, como é que vai ficar? Para o S2, que é igual a A barra vezes B barra. A gente tem a reta, tá? Vamos fazer aqui nosso gráfico. Aí a gente tem, lembra, que vai ser basicamente o contrário, né? Vai ser o zero aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui no mouse. Mas o zero vai ser o valor 1, né? Os dois quando são zero vai dar 1. E os outros três vai ter que dar 0, certo? Então, desenhando isso aqui, a gente tem o valor verde aqui e eu tenho aqui o valor vermelho. Vermelho, vermelho, tá? Que são os pontos de entrada, né? Então, se a gente tem, o que a gente pode fazer? Põe uma reta aqui, né? Põe uma reta aqui, P, e eu sei que esse valor é 1. Eu sei que esse valor é 1. Então tem que ser uma reta que passa entre 0 e 1, né? Eu posso escolher o quê? Meio? Pode ser meio. Meio, meio. Novamente, como é que a gente faz agora? A gente já tem um ponto de interseção, então a gente escreve P2 sobre P1. Não, P2 sobre P1 não. P2 sobre meio, mais P1 sobre meio, vai ser igual a 1. Então, P2 mais P1 menos meio igual a 0. Beleza. Aí, no matriz, novamente, os produtos aqui 1 em 1, né? Então, vai ficar 1 em 1 e P1, P2. Agora, o detalhe. Olha só o detalhe aqui que ninguém fala. Se você não dormiu até agora, você vai ganhar esse detalhe. Olha só. Olha só. Lembra lá que acima da reta, todos os pontos acima da reta, vai dar, quando eu passar pela sua ativação, vai dar o quê? Vai dar um valor positivo, né? Se eu escrever aqui, esse valor aqui, né? Se eu passar aqui na minha equação, eu vou ter 1 mais 1, 2, 2 menos meio, 1,5, certo? 1,5. Então, esse é meu n. Quando eu passo n igual a 1,5, n igual a 1,5, implica que meu a ele vai ser quanto? Ele vai ser 1, certo? Mas não, eu não quero isso, não é verdade? Eu não quero, porque esse aqui tem que dar 0. Lembra aqui da nossa equação? Ó? Esse cara aqui ó, tem que dar 0. Então o que está acontecendo? Significa que eu tenho que fazer uma alteração aqui ainda. O 1 tem que dar em 0, né? Eu tenho que dar 0 em 1. Então, para dar 0 em 1, ou para dar 0, confundi.
para dar A igual a 1 em 0, 0, aqui tem que dar 0, 0, certo? Então esse cara aqui tem que ser positivo e os pesos tem que ser negativo. Eu vou inverter todo mundo, porque já que eu não quero que, em vez de para cima, eu quero que vê para baixo o valor 1, então eu vou multiplicar todo mundo por menos 1 aqui. Então vai ficar menos 1, que eu multipliquei um valor numérico por uma matriz, multiplica todo mundo, P1, P2, P1, P2, mais meio, igual a 0. Então eu multipliquei todo mundo por menos 1, porque agora, se eu jogar P1 e P2 igual a 1 aqui, ó, vai ficar menos 2, certo? Mais meio, menos 1,5. Então, menos 1,5, se n for igual a menos 1,5, significa que o A vai ser 0. Tá? Que é a função de ativação, né? A função de ativação vai ser o quê? Para valores de 0 até maior que 0, vai dar 1. E para valores menor que 0, vai dar 0. Certo? Daí, então, a gente tem que lembrar desse detalhe, né? Quando eu quero que o valor positivo, né, a função de ativação responda a 1 abaixo da reta, eu tenho que multiplicar por todo mundo por menos 1. Então, os pesos para esse caso, pesos do S2 vai ser menos 1, menos 1. E B vai ser 0,5. Tá? Beleza. Agora, isso a gente foi na mão, né? O que ele quer agora? A gente implementou o perceptron, né? Porque é só uma camada, um neurônio. Agora na letra B ele quer a partir dos pesos e bias, encontrar na letra A, implementar a função XNOR, né? A função XNOR, como é que é a função XNOR? Bem, a função XNOR, se você não está lembrado, é a letra B, função XNOR, é justamente, vou botar esse 3 aqui, justamente a soma dessas duas condições aqui, que a gente acabou de fazer. XNOR é a soma desses dois end, só que um é normal e o outro é barrado. E como é que a gente vai fazer? Perceba que além do que a gente fez, já tem uma soma, né? Que é justamente um ou, né? Se a gente lembrar da álgebra booleana. Então a gente tem que fazer o quê? Duas redes, porque na teoria não pode existir mais de uma camada, né? Então a gente vai criar a primeira rede, que vai ser... Esse aqui eu vou fazer um end normal. Um end normal a gente viu, achou já aqui, que é 1 em 1, pesos menos meio, menos 1,5. E aqui vai ficar... Sacanagem essa linha aqui. Mas dá pra fazer bonitinho. Fazendo uma frescurinha aqui, rapidaula. Ninguém viu. Ui, uma bosta. Não vou fazer mais isso. Aí vai ficar o P1, P2. Os pesos ficou 1 em 1, né? 1 em 1. Aí passa pela função de ativação. Tenho N. Aí eu tenho a minha função hardLin. Certo?
Então eu tenho minha função aqui. Esse é minha rede end. E aqui, deixa eu só fazer uma gambiarra agora. Gambiarra, C, Ctrl V. E eu vou só puxar para cá. Agora eu tenho minha... Agora essa aqui vai ser a minha O, né? Aí... Como é que trocava de pincel mesmo? Era D? Era isso. Boa. Aí... Vou trocar agora para nossos pesos menos 1 e 1. Que a gente achou menos 1 e 1. E bias meio. Bias meio. Menos 1 e 1. Menos 1 e menos 1. E bias... Legal, boa. Boa, Bill. Bias meio. Tá? Daí, eu vou pegar agora a minha outra rede, que eu vou botar bem aqui. Lembrando que essa rede aqui, ela responde já essas duas informações, né? Ela morre aqui. Então, essa aqui é a minha... Só escrever aqui. Essa aqui é a minha end. E essa aqui é a minha end barra, né? Sei lá como é que escreve. Barra. Tá? A gente fez. Ou então a gente poderia fazer melhor, né? Pode fazer assim. A, B. Esse aqui é a minha A vezes B. E esse aqui quem vai ser? Esse aqui vai ser meu OU, né? Que vai ser o A mais B. Beleza? Dessa forma, como é que eu faço um OU? Um OU, se você pensar, fazer novamente aquela ideia, né? De AB, aí fica 0, 0, 1 e 1, 0, 1, 0, 1. E aqui vai ser 0, 1, 1 e 1, que é o meu OU. Ele tem que dar 0 normal, né? Ele tem que dar... Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser esse cara aqui, ó. Ele tem que ser esse cara. Uma reta que divide o 0 só e os outros dão o mesmo valor. Só que agora 1, né? É o inverso desse cara. Então, quando a gente chegou bem aqui, a gente achou o OU. A rede neural do OU. Porque a gente inverteu depois, né? Então basta pegar esse cara aqui. Esse cara já vai fazer o OU. Então, o que eu estou dizendo? Se eu botar aqui 0, 5 e os pesos 1 e 1, os pesos 1 já vai dar o OU. Ó, 0, 0, 0, 0 vai dar meio. No caso, menos meio, né? Menos meio. Aí vai ficar menos meio negativo. Então, o hardlinho vai responder 0, né? Aí, o 0 e 1 vai dar 1 menos meio, dá meio. Então, o hardlinho vai dar 1, que é positivo, maior que 0, né? Novamente, 1 e 0, mesma coisa. 1 e 1 vai dar 2, menos meio, 1,5. 1,5 maior que 0, então o hardlinho vai responder 1. Então, essa vai ser a minha rede XNOR, né? Eu poderia juntar, né, esses caras aqui, poderia, né? Só a teoria que diz que não pode, mas na prática é a mesma coisa, né? O que ele está falando lá na teoria? Coleta esses dados, depois passa por essa rede. Na programação a gente vai fazer dessa forma também.
Tá. Aí, já fizemos a implementação da rede, né? Aí, o que ele quer? Repetir a letra A, a letra B, só que agora usando o algoritmo de treinamento do Perceptron. Bem, aí, meus queridos, o negócio vai ficar chato. Porque tem que fazer na mão, né? Agora a gente vai para o MATLAB e fazendo o MATLAB isso aqui ficar mais decente, né? Vamos lá. Bem, aqui no MATLAB eu já tenho algumas coisas aqui. Eu vou explicar aqui passo a passo para a gente entender melhor. Então, o que a gente faz aqui no MATLAB? A gente tem reconstruir o S1, que é a porta end, né? A gente define aqui as entradas. Perceba que a gente definiu aqui como se fosse a entrada 0 e 0, né? 0 e 0 é justamente esse cara aqui. 0 e 0 dá 0. Então no MATLAB 0 e 0 a gente define os padrões de entrada, né? Cada linha é um padrão. Desculpa, cada linha aqui não, né? Cada linha aqui. Aqui faz um padrão. Isso aqui, padrão. E aqui eu tenho todos os padrões de A, né? Então eu tenho 4 padrões. Então eu vou colocar aqui 0, 0, 0 em 1, 1 0 e 1. Aí aqui eu tenho as minhas saídas desejadas, né? Que são as saídas da porta lógica. Que quando for 0 e 0, eu tenho que responder 0. Quando for 0 e 1, eu tenho que responder 0. E só vou responder 1 e 1 quando a saída for 1. Aqui eu defini o T-end, né? Porta-end, o end barra, que é o barra A vezes barra B. E a saída T de OR, né? Que seria a porta OR, né? Quando a gente for fazer o XNOR. Então, executando isso aqui, ele tem essa função plot PV. Essa função plot PV é quando eu escrevo as minhas entradas e minhas saídas, e ele define, né? Para o Perceptron, né? Essa plot serve para o Perceptron. Ele faz aquele esqueminha que o Nonato mostrou, né? Eu quero dividir esses padrões, bolinha, do padrão cruz, né? Então, novamente, vai passar uma reta aqui. A gente vai começar com uma reta, né? Mais ou menos. Eu vou escrever um peso inicial aqui, aleatório. Eu vou ter peso 1 em 1 e peso B em 1. Eu poderia botar 0, 0. O B é 0, né? Ele vai se ajustando, né? Aqui, processamento. Eu criei essa função, né? Que a gente acha na internet, fácil. Só escrever essa função, que é a rede neural de um perceptron simples, de um único perceptron, onde eu passo a entrada e a saída desejada, o peso inicial e as épocas, que são... A época é o quê? Depois que eu passo todos os padrões, eu tenho uma época. Aí eu vou para a segunda época, porque eu tenho que verificar se os pesos vão gerar erro, né? Ainda vão gerar erro. Aí eu vou eventual. Vou passando por épocas. Aqui eu acho que eu fiz 7 épocas para conseguir achar o peso com menos erro, né? Com essa quantidade de padrões. Então, vamos fazer aqui da porta end. Como é que a gente pode fazer isso, né? No MATLAB, a gente tem, ou em várias linguagens de programação, a gente tem o debug, né? O debug é você executar linha por linha do código e verificar cada saída, cada execução. Então, como é que é no MATLAB? No MATLAB você tem aqui as linhas
tá vendo que eu seleciono a linha? Eu seleciono a linha que eu quero que o código pare e comece a executar linha por linha. Então eu vou na linha 26, para quando eu chegar aqui ele execute o que está acontecendo nessa função. Né? Aí, no editor, a gente tem um run step. Então se eu dar o run, ele vai fazer o quê? Ele vai executar até a linha 26 e ele vai parar porque eu mando ele parar aqui. Né? A partir daqui ele muda um pouco aqui o menu. Ele tem um run, agora tem o step in, step out. Deixa eu dar um zoom aqui para ver melhor. Eu tenho um step in e step out. Eu não sei se ficou bom, mas vamos de novo. Step in, step out. O step in, ele, que é o F11, ele entra na função, né? Então quando eu, nesse caso, ele até seleciona aqui, você quer nessa linha entrar nessa função ou você quer passar, só executar e ir para a próxima linha? Aí você escolhe, porque dependendo da situação, tem função que você já viu, já entende, ou você não quer entrar, ou senão vai ficar muito demorado, ou você mesmo quer entrar para verificar. Então esse botão vai fazer isso. O F-out ele vai sair da função. Né? E se você não quiser entrar nisso aí, você pode dar o F10, que ele vai para a próxima linha, e o continue, ele sai desse modo, né? Ele vai executar tudo de uma vez, como o padrão. Né? Então eu vou dar aqui F11, ele vai entrar na função, aí ele até abre aqui para você ver. Ele até abre a função que ele entrou, o código dela, né? Aí a minha função é assim, para cada época, né? Eu vou entrar agora, eu vou executar todos os padrões aqui dentro. Então, nessa função eu já mandei para lá todos os padrões, todos os T, né? E os pesos, né? E, consequentemente, a época, né? Eu quero 7 épocas. Aí ele vai executar aqui próxima linha. Passou a linha, ele vai entrar no for. Aí nessa linha, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar na matriz padrão, que você vê aqui que é 2x4, eu vou querer a primeira linha, né? Todas as linhas, mais a coluna I, né? Ou seja, o I aqui, se você verificar aqui, o I é 1, né? Porque eu estou na primeira iteração. Então eu vou querer a primeira coluna, está até mostrando aqui, eu quero a primeira coluna, todas as linhas. Ou seja, da F11 de novo, ele vai pegar o P, ele vai pegar o 00. Porque o P, eu não quero todas as linhas, vai pegar o primeiro é o 0 e o 0 da segunda linha. Porque é uma coluna, né? Eu tenho que pegar uma coluna. Aqui, ó. Ele aparece aqui. Que eu cliquei. E, novamente, quem eu vou pegar agora? Pegar a resposta desejada desse padrão. Para esse padrão 00, eu quero que a saída seja na end, quero que ela seja 0, né? Como eu verifico aqui na minha matriz de saídas desejadas, né? Todas as saídas. Aí aqui eu criei outra função, né? Que é a função perceptor, que ele vai executar justamente a função de ativação, vai fazer o somatório, fazer a função de ativação, né? Do perceptor. Aí novamente, você quer entrar nessa função ou você não só quer executar? Perceba que essa função ela vai me dar 3 respostas. Novo peso, né? Porque ele vai testar com o peso atual a saída, verificar o erro e ajustar os padrões, né? Ajustar os pesos e o bias. Então eu vou entrar na função. Entrei na função, ele vai abrir a função. Aí o que essa função recebeu? Ela recebeu o padrão, né? O padrão atual, a saída desejada e o peso desejado, né? O peso atual, né? Com isso, eu vou passar pela função hardening aqui. Eu vou pegar aquele produto que a gente faz, né? O peso vezes o padrão, mais o bias. O que vai dar aqui? A gente pode tentar verificar, né? O 0 vai dar com padrão com peso 1, vai dar 0, mais o bias, que é 1. Então, o A eu vou passar esses pesos, deu bias, deu 1, né?
pela hardlin e ela vai me gerar... Ah, tá. Como eu dei F11 aqui, ela entrou na função hardlin do MATLAB, né? Que ele também explica aqui mais ou menos como funciona, né? Aí eu não quero fazer isso, então eu dou Shift F11. Quero voltar para a função que eu criei. Aí eu executo o meu AD1, né? Só que o valor esperado era 0, né? Então T menos o A vai ser o erro. Meu erro vai dar menos 1, tá? E meu peso novo vai ser agora atualizado. O peso anterior mais o erro vezes o peso. Então vai ficar F11. Agora o meu novo peso, ó, o peso não foi alterado porque a entrada é 00, né? Então o erro não vai fazer efeito aqui. E o novo peso vai ser o bias mais o erro. O bias vai para 0, porque que foi 1 e o erro era menos 1. Então ele vai para 0. Daí eu volto, vou sair da função perceptron, voltar aqui para minha função rede neural. E como eu já recebi agora as respostas, né, WNew, do bias e do erro, eu vou atualizar agora os novos pesos dos bias, certo? E vou printar aqui no meu Command Window só para verificar, né? Se a gente quisesse só verificar a época que eu tô, o padrão, certo? Deixa eu abrir aqui mais. É basicamente o que ele faz lá na aula, na figura, né? W1, W2, o bias e o erro. Aí, agora eu vou fazer novamente. Vou pegar o segundo padrão, né? Agora eu vou pegar o segundo padrão. Perceba que o I agora é 2. Então, o meu P agora de 0, 0 vai para 0 e 1, né? Então, vai Pzinho 0 e 1. O T vai para continua em 0. E eu vou entrar na função Perceptor. F11 para entrar. Agora, com o padrão 0 e 1 e a saída 0 desejada e o peso atual, né, que não modificou mais 1 e 1, mas o bias modificou, não quero entrar aqui, eu vou executar, o meu A foi para 1, mas a saída esperada era 0, os novos pesos modificou, né, na verdade não modificou, porque o erro era menos 1 multiplicado pela entrada, vai dar, se eu pegar aqui, ó, vai ficar 0 e 1, e o erro menos 1 vai ficar 1 aqui, né? E agora eu vou atualizar o meu peso. Então, meu peso agora vai para 1, 0, certo? E o meu bias vai para menos 1. Aí eu saio da função, retorno os valores novos pesos e os novos bias. E o erro agora atual. O erro atual menos 1. Atualizo o peso e o B. Essa linha aqui é porque, como eu recebi essas variáveis, eu tenho que atualizar elas agora aqui de novo. E eu mando imprimir aqui no console log o nosso resultado, né? Então, novamente, agora, terceiro padrão, recebe o peso, terceiro peso, recebe o terceiro saída desejada, que é 0, entra no Perceptron, o Perceptron vai gerar meu valor A, 1, o erro, o T esperado era 0, então vai ficar 1, o erro, né? O erro dá menos 1, na verdade, que o Z era 0. Aqui, talvez esteja perguntando, ponto e asterístico, é porque eu quero que o meu valor erro aqui, que é menos 1, eu quero que ele multiplique os dois valores, né? Dois valores da matriz. Nesse caso, eu poderia até tirar aqui, né? Porque o meu erro ele é só um valor, mas se fosse uma matriz, se eu quisesse que fizesse o produto escalar, né? Os elementos da mesma posição fizesse o produto entre si, e somente isso, então eu teria que usar ponto e asterisco. O ponto
muda a forma da multiplicação da matriz, né? Multiplica elemento a elemento, não... Na verdade, o produto de matriz também faz isso, mas no final não soma, né? Então, F11 aqui, novo bias, menos 2, sai da função, aí eu recebo aqui minhas respostas novas, e eu vou, novamente, atualizar o peso, vou imprimir aqui no console log. Então, acho que já deu para entender o que acontece, né? O padrão aqui do algoritmo. Isso aqui foi só para entender o algoritmo. Eu posso terminar aqui, posso dar o continue. E o que aconteceu? Cadê? Quando eu executei aqui tudo, ele fez, né? Todas as épocas e encontrou o erro aqui. Aí ele atualizou, quando ele passou, na verdade, é porque já está fazendo outra função já. Aí, cara, pera aí. Eu estou fazendo a outra função ali, aí outra questão. Então eu fiz aqui, né? Executei. Agora eu vou pegar aqui, eu vou executar até aqui. Então vai dar F9. Então o que aconteceu? Eu achei a minha rede neural end, né? Ele fez a primeira época com erro, aí passou para a segunda época, testar, ainda tinha erro, aí foi para a terceira, sempre verificando o erro, né? Aí percebe que na quinta, ele começou, na sexta época ele já estava sem erro já. Então, eu posso dizer que para treinar essa rede eu precisei de 6 épocas. Aí percebe como ia ser trabalhoso, né? Fazendo à mão isso, porque eu teria que fazer 24 interações, pelo menos, para conseguir achar os pesos. E como é que ficou os pesos? Ficou 2 e 1, né? B e o by é menos 3. É um tipo, né? Uma reta. Se eu botar aqui o plot PC, ó, o plot PC agora é para fazer a reta, né? Então eu vou dar F9 e ele errou uma coisa aqui. Essa variável aqui não existe, porque é essa aqui. Então, novamente. Então, ó, a reta que ele encontrou aqui pelo treinamento do Perceptron foi essa aqui, né? A gente colocou um pouco mais embaixo, botou de 1,5 para 1,5. E é uma escolha, tudo bem. 2 e 1 e Bayer menos 3. Beleza? Aí, a porta do OR também, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o B barra end e o OR, né? Então, o que vai gerar aqui? Se eu der F9, eu vou precisar agora de quantas épocas? O OR foi rapidinho, né? O OR só precisou de 2 épocas. Na verdade, 3, né? A terceira para verificar tudo. Para gerar. Aqui, eu poderia colocar no algoritmo uma lógica para verificar a época que o erro zera todo, né? Então, se for na terceira época, eu não preciso continuar, né? Eu só continuo porque eu não fiz essa lógica ainda. Mas percebe que o OR treinou rápido, treinou em 3 épocas, e o peso ficou aquele que a gente achou, né? 1, 1 e menos 1. Bayer menos 1. Então, se a gente colocar aqui só para verificar, ó. Então, essa foi a reta que o algoritmo encontrou para verificar. E serve, né? Porque mesmo dando zero aqui, né, em cima dos pontos, o zero também gera valor 1, né? Então, acima da reta valor 1, abaixo da reta valor 0. Mesma coisa, o bias, aquele A barra vezes B barra, eu vou ter aqui, nesse caso, ele foi rápido também.
Nesse caso, ele com 5 épocas ele já achou, né? Ele achou menos 1 em 1 e Bayer 0. Se eu botar aqui só para limpar e fazer aqui um F9. Aí eu vou fazer agora do B barra. E esse cara aqui vai me dar essa reta. Certo? Porque eu não troquei o padrão aqui também, né? Aqui no caso teria que ser o T end barra. Tá, end barra. Então, perceba que eu dividi os padrões, né? Bolinha, bolinha e cruzinho. E esses são os padrões, os pesos que a rede, pelo algoritmo, achou, né? W-1, W2-1 e o Bayer 0. Beleza? Espero que tenha ajudado aí. Valeu, valeu, valeu.